Olá, estudante! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius, professor de Ciências e Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje junto com a nossa amiga intérprete de Libras, Mariana. Olá, Mariana! Para a gente dar início, então, à quarta semana do seu ciclo 4 do seu PET, onde falaremos sobre a origem e a evolução das plantas. Na aula de hoje, nós vamos conhecer a diversidade do reino plant e compreender a origem evolutiva das plantas terrestres e conhecer as características comuns aos representantes do reino plant. Bom, para a gente então iniciar a nossa aula, nós vamos começar falando um pouco desse histórico, dessa origem das plantas. Particularmente, eu sou muito fã das plantas. Acho elas fantásticas, por serem seres tão complexos e, ao mesmo tempo, tão simples. Eles realizam processos fantásticos e possuem estratégias adaptativas que conseguiram, então, que elas praticamente dominassem o ambiente terrestre. E nós vamos ver, então, nessas nossas próximas aulas sobre o reino plant. Bom, todas as plantas terrestres, elas vão descender de um único ancestral comum, que vai ser uma alga ancestral. Há alguns anos, a classificação das algas, elas eram incluídas no reino plant. Só que quando a gente vai, a partir do momento que a gente tem vários estudos, mais estudos sobre determinados assuntos, origens filogenéticas e comparação, nós conseguimos, então, isolar esses grupos e as algas, tanto unicelulares quanto pluricelulares, vocês viram aí na terceira semana do seu PET, elas são pertencentes, então, ao reino protista, por mais que elas compartilhem algumas características com as plantas terrestres. Então, nós sabemos que as plantas terrestres, que nós conhecemos hoje, elas vieram então de um ancestral comum que era uma alga. Essa alga era uma alga verde pluricelular. Nós sabemos então que as plantas e as algas, elas vão possuir algumas características comuns, como por exemplo, presença de clorofila A e clorofila B, que vão ser, então, essas substâncias responsáveis em captar essa radiação luminosa e, com isso, a planta consegue, essa célula vai conseguir realizar a fotossíntese. Elas vão possuir também carotenoides, principalmente o beta-caroteno. Elas vão possuir o amido como reserva energética, a parede celular de celulose e vai possuir também semelhança entre o DNA das plantas e das algas verdes pluricelulares com o DNA dos cloroplastos, dos seus cloroplastos. Nós sabemos que as únicas duas organelas que vão possuir DNA próprio são mitocôndria e o cloroplasto. Nessa foto aqui, eu trouxe para vocês um exemplo de uma alga verde. Essa alga, ela é considerada a parente mais próxima das plantas terrestres que nós temos hoje. Nós vamos falar dela aqui agora. Atualmente, então, nós sabemos que um grupo de algas verdes aquáticas, que é aquela que eu mostrei a foto para vocês no slide anterior, chamadas de carales, são os parentes mais próximos das plantas. Então, essas algas, elas vão ser, digamos que, ter o maior parentesco com as nossas plantas atuais. Só que em um determinado momento aí da história evolutiva, esse ancestral comum, então, ele se ramificou, ele sofreu um processo de especiação devido a adaptações e tudo mais, que eles necessitavam para poder sobreviver a determinados ambientes, porque nós sabemos que a vida ela se iniciou na água. Depois, então, para essas plantas, esses vegetais, vamos falar, esses seres, melhor dizendo, para que esses seres, então, dominassem o ambiente terrestre,
eles necessitavam, então, de algumas adaptações. Com isso, chegou a uma etapa, né, dessa história evolutiva, onde esse ancestral comum, essa alga ancestral, ela, então, deu origem a esses dois grupos. Ao grupo que vai dar origem ao reino das plantas e a esse grupo, então, dessas algas, das carales. Então, nós sabemos que a maioria das características que vão distinguir as plantas terrestres das algas verdes são as adaptações evolutivas para a vida na Terra, que vai ser alternância de gerações, onde nós vamos ver mais para frente nas nossas próximas aulas, quando estudarmos claramente cada grupo de plantas, a gente vai perceber então essa alternância de gerações bem presente, bem marcante, onde nós vamos ter uma fase de vida haploide, uma fase de vida diploide, ou uma fase de vida gametofítica e uma fase de vida esporofítica. Nós vamos ter então os embriões, eles vão ser dependentes e multicelulares. Então o embrião desses seres, eles serão dependentes então da mãe, o que a gente chama de matrotrofia. Repetem comigo. Matrotrofia. Vai ser então esses embriões dependentes da mãe, tá? Da planta mãe, e vão ser também esses embriões multicelulares. Isso então vai o quê? É uma outra característica que permitiu com que essas plantas conquistassem o ambiente terrestre. Os seus esporos, eles vão ser revestidos, tá? E vão ser produzidos em estruturas que nós denominamos esporângios. Nós vamos ver nas outras aulas essa estrutura desse esporângio como é. Mas então hoje, só para a gente ficar sabendo, é que esses esporos então das plantas, eles vão ficar presentes em estrutura, eles vão ser produzidos em estruturas denominadas esporângios. Os seus gametângios, que vão ser estruturas que vão produzir gametas, tá? Eles vão ser multicelulares e ela vai possuir também meristemas apicais. Esses meristemas vão ser tecidos, onde vão dar origem, então, tecidos onde essas células vão dar origem a novos outros tipos celulares, digamos assim. Por exemplo, o meristema apical, nesse caso aqui, ele vai dar origem, então, à folha, né? Vai dar origem, então, ao crescimento, então, e à ramificação desse caule. É como se fosse as nossas células troncos, que as plantas também vão ter células totipotentes, né? Que vão possuir essa capacidade de diferenciação celular. Então, elas vão possuir esses meristemas apicais. Essas daqui, então, são algumas características que fazem com que as plantas terrestres, elas vão se diferenciar desse grupo de algas verdes pluricelulares. Vamos lá. Quando eu falo aqui, então, de alternância de gerações, o que eu estou falando? Eu estou falando disso daqui, ó, das fases de vida dessa planta, onde eu vou ter uma fase de vida haploide e uma fase de vida diploide. Quando eu falo, então, que essa fase de vida, ela vai ser haploide, fase de vida gametofítica, que irá produzir gametas, vai ser essa daqui representada em amarelo. Reparem que, olha, nesse primeiro grupo aqui, a fase é maior, a fase gametofítica ela vai ser maior, e depois ela vai diminuindo o período com que ela vai se permanecer nessa planta. Enquanto a fase esporofítica, ela vai aumentando. Então, isso daqui significa a alternância de gerações. Nas próximas aulas, a gente vai entender melhor um pouco sobre isso. Então, hoje nós vamos só falar, então, de como surgiu esse grupo tão belo e tão maravilhoso que é o grupo das plantas. Bom, quais são, então, Vinícius, as características gerais do reino planta? Nós são, então, todos os seres pertencentes a esse reino são seres eucariontes, multicelulares, autótrofos,
vão possuir tecidos verdadeiros. Aí uma outra característica que as algas não vão possuir, por mais que as algas são seres pluricelulares, igual a gente vê aí as algas verdes, até mesmo aquela alga que eu mostrei para vocês, elas não vão possuir o seu corpo diferenciado em tecidos, o tecido verdadeiro que a gente fala. Elas vão ser simplesmente consideradas como talófitas. Essas células, então, elas por mais que se assemelhem visualmente, elas se assemelham a um tecido verdadeiro? Não, são células que não são totalmente diferenciadas em tecidos. Então, as plantas vão possuir tecidos verdadeiros. Quando eu falo em matrotrofia, novamente, eu já expliquei o que é matrotrofia, que é uma característica exclusiva do reino plant, e elas vão possuir, então, amido como substância de reserva energética. Lembram-se que nós, animais, os fungos, vão possuir como substância de reserva energética o glicogênio. As plantas vão possuir o quê? O amido. Se aqui, então, a gente pegar essa árvore filogenética, então, acompanhar essa filogenia dessas plantas, a gente sabe, então, que nós temos aqui, ó, um ancestral comum, onde deu origem, o que a gente fala que são a origem dos cloroplastos, tá? Por endossimbiose primária. Essa endossimbiose, vocês já viram lá no primeiro ano, quando a gente fala na teoria da endossimbiose sequencial, onde uma bactéria autótrofa, ela foi englobada por uma célula heterótrofa e eucarionte, e por isso, então, deu origem a um cloroplasto. Feito isso, originou aqui, ó, algas vermelhas, algas verdes. A partir desse ponto, então, surgiu o quê? O embrião retido no gametângio, ou seja, ao embrião multicelular totalmente dependente do corpo da planta-mãe. Diferenciou-se aqui, então, nas primeiras plantas, nas briófitas. Depois nós vamos ter aqui, ó, presença dos vasos condutores de seiva, xilema e floema, permitindo, então, que essas plantas adquirissem um porte maior. Outro grupo de plantas, as pteridófitas. Depois, surgimento de semente, gimnospermas. Depois, presença de flores e frutos, angiospermas. Então, são alguns eventos marcantes aqui, então, que permitiram com que as plantas, elas conquistassem um ambiente terrestre. E reparem que esse ponto aqui, então, ó, esse ancestral aqui, a partir desse momento aqui, onde a necessidade de um embrião multicelular e revestido diferenciou-se em um novo grupo. Tranquilo? Vamos lá, então. Diversidade das plantas. Falei, então, das características. Vamos ver aqui agora esse grupo, os grupos das plantas, como a gente vai estudar separadamente. Nós temos aqui o primeiro grupo, que são as briófitas, que são plantas avasculares, são os musgos, são plantas bem pequenininhas, são plantas simples, tá? Elas não vão possuir tecidos de condução, elas vão necessitar da água para a reprodução, porque o grão de pólen ainda não é uma estrutura presente nesse grupo. Depois nós vamos ter as pteridófitas, as nossas primeiras plantas vasculares. Então, a partir desse grupo, ocorre o surgimento da presença de vasos condutores de seiva, permitindo, então, com que essas plantas adquiram um maior porte. Samambaia, que provavelmente você deve conhecer ou deve ter na sua casa. Mas, mesmo assim, elas necessitam ainda da água para a reprodução. Então, com o surgimento do grão de pólen, da semente, nós temos as gimnospermas, que são pinheiro, araucária, que são plantas onde as sementes delas, elas não vão ser revestidas por um fruto, daí o nome, gimnosperma, sementes nuas, tá? E até então, nós vamos ter o quê? O fruto e a flor, onde nós vamos ter as angiospermas, que são essas plantas que nós vamos ver aí que vão ter flor e fruto. Bom, para a gente guardar isso, tem uma amiga minha, professora Marisa Moreira de Araújo,
ela trabalhou comigo na Escola Estadual Pedro II, e quando a gente dividia a aula em laboratório e tudo mais, ela fez uma musiquinha muito interessante para a gente guardar essas características aqui, esses grupos vegetais. Vou cantar, ela é cantora, eu não sou cantor, vou cantar aqui para vocês, acompanhem comigo para a gente entender um pouco e conseguir guardar e assemelhar essas características desses grupos vegetais. Tranquilo? Quem aí já ouviu aquela música do Alceu Valença, daquela Morena Tropicana? Morena Tropicana, eu quero seu sabor. Então, vai ser nesse ritmo que vai ser. Então, começa assim. Lança semente, brota flor e fruto. Angiosperma pode dominar a paisagem dessa nossa terra, pois tem vantagem para se adaptar. A flor é órgão para a reprodução, possui beleza e doce néctar também. Atrai insetos que passeiam pela antera, trazendo o grão de pólen para a fecundação. Atrai insetos que passeiam pela antera, trazendo o grão de pólen para a fecundação. Calma que tem mais. Então, aqui nós falamos das angiospermas. Do ovário surge o fruto, tão doce é seu sabor. Oi, 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 lá dentro tem semente, quem lança é dispersor. Oi, 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 mas o pinheiro só dá o pinhão. Semente nua não tem fruto, não. Gimnosperma, pólen voa ao vento. Araucária vem no pensamento. E a samambaia, tão bela de se ver, possui beleza. E a samambaia, tão bela de se ver, pteridófita, não posso esquecer. E o verde musgo, verde relva pelo chão, são dependentes da água para a reprodução. E o verde musgo, verde relva pelo chão, são dependentes da água para a reprodução. Olha só, então aqui a gente falou as principais características envolvendo esses grupos vegetais. Então, quando a gente fala dessas vantagens, o que isso trouxe de bom para o reino planta? Quando eu falo na fecundação interna, por mais que alguns indivíduos são ainda necessitantes da água para a reprodução, eles vão ter a fecundação interna dentro do corpo da planta. Vai que reduzir o número de gametas e eu vou ter então uma maior chance para a reprodução. Quando eu falo dos vasos condutores, essas plantas, então, elas vão possuir o que? Um maior porte, elas vão conseguir ter um maior porte. A semente, ela vai dar o quê? Proteção ao embrião, vai nutrir esse embrião e também é um método de dispersão desse embrião, igual a gente vai ver. Quando eu falo do grão de pólen, o grão de pólen, ele vai, além de reduzir o número de gametas, né, que a planta não vai precisar de gastar energia para fazer mais gametas, vai o quê? Ter a independência da água para a reprodução. E com isso, permite então a polinização cruzada, ter então uma variabilidade genética. Quando eu falo a flor, tanto a flor quanto o fruto, elas vão ser órgãos então que vão atrair seres, tá? Por suas cores, cheiros, gostos, tudo mais, no caso da flor, para a dispersão, né, do grão de pólen e no caso do fruto, para a dispersão da semente. A flor atrai polinizador e o fruto atrai dispersor. Bom, tem alguns conceitos aqui, nossa aula chegou ao fim, mas tem alguns conceitos que eu vou deixar aqui para vocês, que eu vou retomar então na próxima aula, para a gente iniciar esses grupos das plantas. E deixo aqui também a clássica questão do Enem, sobre essa origem evolutiva das plantas. Tem alguma dúvida? Mande para a gente aqui no Tira Dúvida, que eu vou responder ao vivo para vocês. Até mais!